É isso aí, gente. Boa noite, Deise. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alan, né? Seu nome é Alan, não é isso? Isso. Alan. Boa noite, Daniel Roque. Daniel Roque estava de férias, gente. Agora que ele voltou, né, para participar dos podcasts. Tirou as férias, né, de começo de ano. Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Falar bom dia. Boa noite. Boa noite. Ô, Alan, a gente tá muito feliz de poder receber você aqui, tá? É muito bom ter você aqui com a gente para trazer pra gente sobre esse assunto, né? Uma cultura, na verdade, né? Isso. E eu mesmo, vou ser sincero com você, eu entendo pouco, mas hoje eu pretendo aprender com você tudo sobre essa arte aí, tá bom? Já quero começar o podcast fazendo uma pergunta para você sobre, né, artes marciais, né? Eu fico meio perdido nisso aí. É artes marciais tradicional. Tradicional. Arte marcial tradicional que veio da origem japonesa. Da origem japonesa. Isso. Como você começou a praticar isso, essa luta? Ninjitsu, né? Eu deixei gravado para não esquecer que o nome é difícil de falar. É ninjitsu, né? E o que te motivou a começar a praticar essa arte, começar a praticar essa luta? Bom, na minha infância, eu comecei a ter interesse na arte marcial, né? Aí o que acontece? Eu assistia muito anime, muitos filmes de Kung Fu, né? Aí o que acontece? Eu, como era viciado em anime, tipo assim, o anime é um desenho japonês, né? Eu comecei a interessar pela cultura japonesa. Na minha infância de escola, tipo, eu ficava desenhando as coisas assim, de ninja, desenhando espada na capa de um caderno, sabe? E quando eu tava na minha fase, assim, tipo... De adolescente? De adolescente que não prestava atenção na professora, eu ficava desenhando, só pensando nisso. A minha cabeça era só isso e mais nada, né? Aí comecei a entrar nas artes marciais, né? Por exemplo, comecei a praticar karatê, aí eu comecei a fazer o aikido, né? E eu comecei a praticar também jiu-jitsu. Aí eu fui praticando as outras artes marciais, kung fu também. Aí fui treinando outras modalidades, qual eu iria me encaixar, né, nesse caminho. Aí o que acontece? Eu conheci o meu sensei de Pouso Alegre, né? Comecei a treinar com ele. Aí eu treinei com eles por 7 anos, né? Agora eu sou representante de outra escola. Aí o ano passado eu formei faixa preta. Eu comecei a estudar muito sobre a cultura japonesa, filosofia. Meu sensei ensinava o que era errado, o que era certo, né? E aí comecei com um tempo me amadurecer, né? E aí eu agora, graças a Deus, né? Eu formei faixa preta. Eu abri um dojo aqui em Santa Rita, né? Sim. E agora eu estou dando... Agora eu vou recomeçar minhas aulas na semana que vem com as minhas aulas de Bujutsu. Bujutsu e defesa pessoal. O que significa ser o sensei dentro do ninjutsu? Quais as responsabilidades que envolve ser o sensei? A palavra sensei, ele significa aquele que veio antes. No Japão, em geral, professores, médicos, eles são senseis. Ele é a palavra de professor. Sensei, em geral, é professor. O que eu vi aqui, que essa nomenclatura, ela sempre está associada à instrução, né? Aquele que instrui, né? Aquele que ensina. Tem essa questão, mas serve para todas essas posições, né? No Japão usa muito, né? Para médico, para professor de universidade, a palavra sensei é usada também. Exatamente. Como uma maneira de respeitar, né? De respeito também ao mestre, né? E uma coisa
o professor, tipo assim, não pode esquecer, o professor sempre vai ser o aluno, né? Sim. Porque o aluno ensina o professor a ser o professor. Tipo assim, com o tempo o professor aprende as coisas novas com o aluno e aí vai passando de geração em geração, né? Conhecimento de pai para o filho. Então, é o de coração para coração, significa transmissão, conhecimento, é transmitido oralmente. Então, o conhecimento é passado de pai para filho. É uma tradição mesmo, né? Você segue toda a tradição disso. Isso. Fala pra gente quais são os principais princípios e fundamentos do ninjutsu. Bujutsu. 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 Grava aí, Daniel. É Bujutsu. É que eu vi ele falando ninjutsu. É Bujutsu. Não foi? Ele falou, acho que você. O que a gente tava conversando, né? A gente tava. Mas é porque tem. É diferente nisso, não? Né? É a mesma luta ou como é que é? É do mesmo segmento? Porque ou não? também. Porque eu vi que tem aquele. Ninpo Taijutsu? A gente, dentro do Bujutsu, a gente pratica Ninpo também. Eu vou falar aqui o que significa. O Bujutsu, a palavra Bujutsu, ele como ele é uma arte marcial tradicional, né, como Jujutsu original, né, porque por aí que veio o Jiu-Jitsu brasileiro, quando o Ndikoma, o Mitsou Maeda veio para o Brasil ensinar para a família Gracie, né. Então o Hélio Gracie criou o Jiu-Jitsu brasileiro, então o Jiu-Jitsu veio do Bujutsu, né. Por exemplo, o Karatê, Judô, o Aikido, o Kendo, que é a arte da espada, tudo que veio do Bujutsu. Então, o Bujutsu, a palavra Bujutsu significa a arte da guerra. Técnica de guerra, né? Significa a arte da guerra de inteligência, né? A arte da guerra de inteligência. Ele tem 36 disciplinas, né? Por exemplo, técnicas de golpe, soco e chute, técnicas de solo, projeção, tem as práticas com armas, né? E muito mais. Tem até as acrobacias também, né? Defesa pessoal. Muitas coisas associada à defesa pessoal. O Bujutsu é a arte marcial da guerra japonesa. Agora, a palavra Ninpo, ele significa a lei da resistência, ou a lei da perseverança. São as práticas mais avançadas, né? Por exemplo, tem prática com pólvora, né? Práticas com pólvora, práticas de infiltração, muitas práticas assim, avançado, né? Eu tava assistindo lá, acompanhando os vídeos que você posta no Instagram. Sim. Eu vi lá que você luta com uma espada katana, que chama aquilo lá, né? É uma katana. É uma katana, né? Fala um pouco pra gente sobre esse instrumento. É uma arma, na verdade, não é um instrumento, é uma arma, né? Sim. E não pode sair catando, não, né? Tem que saber, tem que treinar primeiro, né? Porque senão machuca, né? Senão se fere. A katana, ela é uma arma principal de um samurai, né? No Japão feudal, para os samurais, era o espírito dele e a alma, né? A alma do samurai é a katana. Então, é uma arma usada para guerra. Não somente a katana, tinha outras armas que os samurais dominavam também. Lança, arco flecha, facas, alabarda, né? Outras armas antigas e tradicionais, né? A prática que eu faço, de vez em quando eu gravo um vídeo fazendo práticas de Iaijutsu, é a arte de sacar a espada. Eu acompanhei lá, você. Uhum. Aí o Kenjutsu, ele é domínio da espada e manejo, né? E o Iaijutsu é a arte de sacar a espada, o Batojutsu é quando você saca a espada cortando a frente.
E o Bikenjutsu, ele seria a prática com espada, significa a arte secreta da espada. Então, hoje você falando no começo, você tem alunos hoje no qual você dá aulas, assim, ou não? Ou você não é professor ainda? Você é professor, né? Eu me tornei o sensei. Um sensei. Né? Eu já dei aula em outro lugar, né? E aí eu acabei parando por um tempo. Sim. Aí agora, no momento, eu vou estar de volta com as minhas aulas na semana que vem, a partir do dia 4, né? Aos poucos, a galera vão conhecendo um pouco o meu trabalho, um pouco dessa arte marcial, porque a maioria não conhece Não. Essa modalidade. Eu acho que aqui em Santa Rita, acho que não tem outro, né, que dá esse tipo de aula, né? Aqui em Santa Rita, por exemplo, tem Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira, tem Taekwondo, né? Sim. Agora, a arte marcial ele é muito voltado para defesa pessoal e ele não tem competição. Então, é uma arte marcial que ensina cultura, história, né? Então, não tem competição a minha arte marcial. Então você é um representante da escola Ontai Saiga Ryu Nimpo, isso? O nome assim, né? Ontai Saiga Ryu Nimpo? Isso. Eu sou representante, na verdade, dessa escola Hontai Saiga Ryu Nimpo. Aí eu tenho um sensei lá do Rio de Janeiro, lá, né, que ele é o único cara representante do Rio de Janeiro da escola Hontai Saiga Ryu aqui no Brasil, né? Tem um diretor lá da Argentina. Eu já fiz parte de outras escolas de Bujutsu, né? Agora eu tô representando a outra escola, né? E expandindo aqui em Minas, né? E então, às vezes eu posto lá no Instagram lá para as pessoas conhecer como que são os trabalhos. Aos poucos eu vou explicando a origem, a história, né? A Hontai Saiga Ryu, é uma escola que surgiu desde 1537, se não me engano. Então, surgiu muito tempo no Japão, né? Essa escola era escola especialista em pólvoras. É uma escola que era especialista também em praticar técnicas com facas, né? Essas coisas. Porque quem que criou essa escola no ano de 1500 foi um mercenário, na verdade, ele chama Saika Suzuki. Ele era um estrategista militar, um atirador. Ele reuniu os outros grupos de atiradores, né, com 2.000 armas, na era do Japão, né. Isso foi na época de Oda Nobunaga, né, quando ele foi o primeiro shogun. Quem não sabe quem é o Oda Nobunaga, ele era um ditador shogun na época. Ele foi o primeiro shogun que comprou arma de fogo dos portugueses. E quando eles chegaram numa ilha Tanegashima. Por isso que deram origem do nome da arma japonesa, arma de fogo, chama Tanegashima. Porque essa escola era especialista. Porque era em 1500 que a gente vai ver sobre as caravelas, né? Uhum. Que começaram a descobrir as terras, né? Você tem ali Vasco da Gama, você tem Colombo, né? Você tem... então vai ser naquele período ali das navegações, então, assim, porque 1500 e pouco tá ali, né? Então tinha essa relação aí de... E aí, então, a origem vem daí, começa assim, a ideia dessa arte. Ela parte daí. Essa escola, ele surgiu dessa época. Pelo mercenário. Então, por exemplo, a geração foi indo à frente, né? Aí o conhecimento, como eu estava dizendo, passou de pai para o filho, né? Sim. Até a geração. Por exemplo, tem o mestre que faleceu, né? Em 2009, chama Nishi Sensei, o Isao Nishi.
O Izalniche, ele era o último herdeiro da escola de Hontai Seca-ryu. Aí ele transmitiu o conhecimento pro sensei Orlando, lá da Argentina. Aí a escola continuou indo para frente. Aí transmitiu o conhecimento pro Orlando, passou os Menkyo para ele, antes dele morrer. O Izalniche, ele era neto do do sensei Sadarei Tsushima. O Sadarei, ele era... Assim, ele nasceu em Wakayama. Lá ele aprendeu a práticas de armas. Teve práticas de armas, práticas da Kentai Jutsu. Ele começou a praticar em algumas escolas, né? Ele era especialista em Kenpo, né? Práticas de ataque. Aí o Soke Sadarei Tsushima, ele ensinou o neto dele quando ele completou 4 anos, que é o Nishi Sensei. Então a Hontai Seca-ryu, ele foi passando de geração em geração. Sabe o que eu gostava de assistir? Tartarugas Ninjas. E quando você pega assim cada integrante dos Tartarugas Ninjas, né? Donatello, Michelangelo. A gente vê aquelas armas, né? O bastão, a gente vê. Porque tem umas armas ali, né? Que são interessantes a gente analisar. Eu tô falando de um desenho, né? Sim. Mas assim, tem uma ideia ali, né? Gostava do Mestre Splinter, né? O ratão, né? Sensei lá. É top, cara, legal. Então, daquelas armas ali, tem alguma coisa assim? Daquelas armas ali que eles usavam, só para eu citei o desenho, só para as pessoas terem uma ideia assim, daquelas armas que a tartaruga usava. Mas você pode citar assim, os armamentos, porque tem lá no seu Instagram, né, no seu Facebook também, você fazendo a técnica, né, da arma, né? Sim. Pode começar pelo Donatello, o bastão. Brincadeira, vai lá. Por exemplo, dentro da arte do Bujutsu, temos práticas com bastão, espada, bastão curto, bastão médio, né, técnicas principalmente com facas, técnicas com corrente, foice. Tem várias armas milenar que a gente treina. Então, assim, qual que é o motivo da gente praticar armas, né? A gente que treina a defesa pessoal, vamos supor numa situação de rua. Quando um cara, por exemplo, vem com um pedaço de pau pra cima de você, o que você vai fazer? Você vai utilizar a cadeira. Você sabe pegar um objeto de longa distância e se defender com ele. E se não tiver uma cadeira na hora, o sensei? Por exemplo, né? Só para o pessoal entender. Sim. É bom pra gente entender, pra gente saber também de autodefesa, né? O cara vem me atacar, né? Aí não tem cadeira. Sim. O que mais que eu posso usar para me defender? Se você conseguir achar um objeto, qualquer objeto ao seu redor, e utilizar ao seu favor, pode te ajudar. Se, porém, não tiver nada em volta, é questão de sobrevivência. É você e o inimigo. Aí você tem que utilizar o último recurso. Por exemplo, tem técnica de desarmar faca, por exemplo, arma de fogo, por exemplo. E tudo isso... Só que o porém, falando sobre defesa pessoal contra arma branca, que eu falaria para os meus alunos? Principalmente não se envolver em briga. Porque hoje em dia ninguém briga de mãos vazias. Não, acabou, né? Ou tipo assim, tem 2 opções. Ou o cara não briga de mãos vazias, ou ele não está sozinho. Não. Ele... pode acontecer essas 2 situações. Então, o que eu orientaria os alunos? Não se envolver em briga. Nem por causa de uma bobeirinha. Por exemplo, se o cara pisou no meu pé, o que eu diria? Desculpa. Eu fiz você pisar no meu pé. Desculpa, eu peço desculpa, vira as costas e vou embora. Sim. Né? Sem ficar discutindo com Sim. ele. Na verdade,
tem pessoas que acham que praticar a luta é para sair batendo os outros, não, brigando com qualquer um. Não é assim, né? Não é. No caso, as técnicas que os seus alunos aprendem é para usar em questão de último caso, né? Tipo assim, É o não último tem caso. para onde correr, não consegui evitar uma briga, é questão de sobrevivência, aí você vai e usa ali as técnicas que você aprendeu, né? Sim. A defesa pessoal, principalmente contra a arma, né? Primeira opção, se alguém vir para cima de você com uma arma branca, seja pedaço de pau, facão, né, por exemplo. Sim. Primeira opção, você encontrar o objeto ao seu redor, de longa distância. Aí não tem. A segunda opção, se você vê ele de longe, fuja, mas nem todo momento que dá para você correr dele. Se tiver que fugir, fuja, né? Segunda opção. A terceira opção é o mais arriscado. A gente não pode pegar a terceira opção e colocar na primeira. Porque se pegar a terceira e colocar na primeira, você poderia correr um risco. É você defender de mãos vazias. Sobreviver. Tentar Sim. imobilizar ele e desarmar ele. O mais importante de tudo é questão de defesa pessoal, é terminar o combate o mais rápido possível. E você ir embora para casa bem, para sua família. Sim. E não tem negócio de vencedor, perdedor, né? É questão de... Eu ensino arte marcial tradicional, eu ensino arte da guerra. Eu ensino Budô, né? A arte da guerra, entre a vida e a morte. Você luta para quê? Pra sobreviver, né? Exatamente, você luta para sobreviver, não luta para ganhar do inimigo. Por exemplo, bateu em tal lugar, ponto para mim. Tipo, lá fora do tatame, fora dos campeonatos, não existe essas coisas. Então Sim. tem diferença entre campeonato, dentro do tatame, e fora do tatame, né? E dentro do tatame, dos campeonatos, é um ambiente muito controlado. Mas questão de Na rua, rua- não. É sujo. Na rua é diferente. Na rua não tem lei, né? Não tem lei. Ali. Se você tocou num ponto interessante, que antigamente, né, quando a gente era adolescente, na época ali de 2005, 2004, né, Sim. era até gostoso brigar. Eu lembro que eu estudava e era gostoso, né? Porque você brigava, às vezes você estava estressado, aí você saía na porrada com a galera, né? Imagina. Mas, tipo assim, era só aquilo. Quem bateu, bateu. Quem apanhou, apanhou. No outro dia, era 99,9% de chance de você estar conversando com o cara que você saiu na porrada um dia anterior. A amizade continuava. E era assim. E cada um ia embora pra sua casa e acabava. Sim, ficava sim, nisso. sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você for brigar com uma pessoa hoje, dependendo da pessoa, você tem que... Ou você mata ela ou ela te mata, né? E eu lembro também, assim, pegando um gancho que o Gustavo tá falando, nos final, né, os finais, né? Os finais da aula, aí a gente tinha uma inspiração, né? Uma inspiração até errada, né? Mas assim, a gente inspirava assim no Van Damme, no American Ninja, Nossa, nos era caras, muito pra clássico. poder, tipo assim, né? Só que a ideia era o quê? Era vencer, né? Mostrar ali o seu respeito, mas só, né, com os golpes ali, né? Mas é aquela coisa, é briga de rua, tudo que... Mas era o que ele falou. Hoje está totalmente diferente, né? Hoje, na verdade, a gente vê muitos casos que aparecem na televisão aí de que o cara pisou no pé do cara, o cara pegou, atirou, né? Sim, briga de trânsito, briga de coisa trânsito, banal. o cara sai que- do carro né? E saca ali um disparo. Então, tipo assim, são coisas também que... Mas o legal também da arte marcial é a questão da gente também se autoeducar também na agressividade, né? Você saber usar ela como, Sim. igual você falou, no caso, que é de última instância, que é a defesa pessoal, né? E também tem aqueles outros benefícios também, né? Que a arte marcial trabalha também, né? Que colabora para você combater a ansiedade, depressão, melhorar a sua flexibilidade, Exatamente. musculatura, equilíbrio, né? Tem esse impacto também que é importante, né? Sim. O artista marcial, principalmente um guerreiro que entre uma guerra, o que ele precisa ter? Controle emocional. Porque assim, na hora
Vamos, por exemplo, a hora do vamos ver, a pessoa começa a ficar apavorado, começa a ter medo, né? Por exemplo, a pessoa, ele pode saber as técnicas marcial que for. Ele pode ser um cara bom dentro do dojo, né? Só que se ele não tiver o controle emocional, aí na hora do vamos ver na briga, começa a ficar nervoso, apavorar, né? ou se não, começa a ficar com raiva à toa, sem pensar e partir pra cima e depois dá ruim pra ele. Você sabe que eu contar uma história pra vocês, aconteceu comigo. Sim. Quando eu estudava no colégio, eu fui transferido pro... É história. Sim. Eu fui transferido pro Sanico Teles. E quando eu cheguei lá, eu sempre fui gordinho, mas não igual eu sou hoje, né? Era um gordinho saliente, né? Era gordinho, mas não era gordinho, né, amor? Era um gordo, mas não era gordo, né? E quando eu cheguei lá deixa eu dar uma boa noite. Boa noite, Carlos Dias. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Billy. E as 126 pessoas que estão acompanhando a gente agora. 127 agora, acompanhando a gente aí. Um abraço para vocês. E eu comecei a estudar no Sanico, né, o Alan? Sim. E tinha um rapazinho lá, cara, ele era um pouco mais alto que eu, um pouco mais fortinho, sabe? E ele me batia todo dia, cara. Todo dia, no final da aula, eu tinha até medo. O desespero meu era a hora que finalizava, sabe? Acabava a aula, você, esse rapaz vai me bater de novo, sabe? E ele me batia, ele era mais forte, mais alto que eu. Eu não tinha, né, como defender. Na época eu tava começando ainda, né, a conhecer o mundo, né? Aí tinha um rapaz que é casado, meu tio, né, casado com a minha tia até hoje. E ele gostava muito de karatê, sabe? Então ele tinha, na época, era videocassete, né? Na época. Era aquelas fita cassete, né? E ele tinha na casa dele lá um monte de fita cassete, tudo de karatê, Jack Chan. E eu chegava em casa, eu morava do lado da casa da minha tia, eu ficava, como era criança ainda, eu ficava lá com ela na casa dela, né? Passava o dia, minha mãe trabalhando, e eu passava o dia com ela na casa dela, aqui no bairro, meu São Benedito. E aí eu vi aquelas fitas, ela falou, tia, deixa eu assistir isso aqui e tal. Ela falou, pode assistir. Eu comecei a assistir aquele negócio lá, né? Só que eu não sabia merda nenhuma, né? Mas só assistia. Aí eu peguei, tive uma ideia. Eu falei assim, rapaz, eu sei o que vai ser o jeito de eu parar de apanhar desse rapazinho na escola. Aí eu peguei, já comecei a chegar. Aí eu comecei a assistir os vídeos, ver as técnicas que eles usavam lá, mas não tinha aprendido nada. Você vendo, né, a criança, você vê assim. Aí eu comecei a chegar na escola, eu chegava na escola assim, eu já ia falando, sabe? Já ia falando, tô aprendendo a lutar karatê. Tô aprendendo a lutar karatê. E falando pro camarada escutar, né? Chegava perto dele. Nessa época era muito, o karatê era muito destacado, né? Era muito destacado. Aí eu comecei. A ideia minha foi o seguinte: vou trabalhar na mente do inimigo, né? Eu tinha medo dele, agora eu vou pôr medo nele, vou falar que eu tô lutando karatê. E comecei a falar, fiquei uns 3 dias falando que tá lutando karatê e fugindo dele. Aí teve um dia, rapaz, eu lembro como se fosse hoje. A minha sala era a última sala do fundo lá. Terminou a aula, ele veio, cara, ele veio quente. Só que o pessoal já tinha falado pra ele que eu tava fazendo aula de karatê, tava merda nenhuma, não fazia nada não, tava só assistindo os vídeos do meu tio, eu lembro. Só que eu já tinha trabalhado na mente do inimigo, né? Aí eu lembro, cara, que na hora que ele chegou assim, que ele foi me pegar eu de porrada, eu só fiz tipo assim, um trem lá assim, e deu grito, daquele grito que o Jack Chan dava. Rapaz, vocês não vão acreditar. Você acredita que o rapazinho saiu correndo? Irmão, dali pra cá, nunca mais eu apanhei dele. Aí eu criei força, porque eu falei assim, não, agora eu vou começar a bater. Apanhei demais até hoje, agora eu vou começar a bater. Aí eu comecei, de lá pra cá, né, comecei Mas olha pra você ver, né? Sim. Um negócio interessante. Eu nem sabia lutar, coisa nenhuma, né? Mas já serviu pra uma autodefesa, né? Trabalhando na mente do inimigo. Naquele tempo ali também, a gente assistia também muito o meu xará, Daniel San, do Karate Kid, do mestre Miyagi, né? Famoso. E era assim, né? Então a gente não tinha uma educação, né, pra saber o que é aquilo. Mas a ideia nossa era também, tipo assim, meio que assistir
aqueles filmes, né? E tentar aplicar no Tentar reproduzir, né? Tentar reproduzir, tentar se autodefender, né? Sim. Mas o legal é quando a gente, né, tem um entendimento da educação da arte marcial, né? É uma outra visão, né? Mas é legal a gente lembrar essas coisas, porque na nossa cabeça era aquilo. Na verdade, a gente estava numa busca de tentar se defender, né? Então, Ô, Alan, manda um abraço aí pra Marli Damasceno. Ela falou assim, meu amigo Alan da Intelbras, há 2 anos atrás. Acho que deve ter trabalhado com você na Intelbras. eu já trabalhei em Intelbras e Sim. agora eu tô trabalhando lá na Qualitronics. Qualitronics, que tá a Marli lá trabalhou com você na Intelbras. Tá te mandando um abraço, uma boa noite. Manda um abraço pra ela aí. Um forte abraço, Marli. Que Deus abençoe. Os. É os, né? Os. É os que fala? É os que fala ou é os? Os. Mas por que os? Explica pra gente. É o SS? Fala os. A gente pronuncia os como se tivesse com os 2 S, né? Sim. Em tradução japonês, os ele seria letra O, S-U. Em japonês é osu. A gente fala com os como se tivesse com os 2 S. A pronúncia que a gente fala. O significado do os é uma expressão que eu estou sendo educado com as pessoas. É um por gentileza? Por gentileza, ou que você já entendeu algo, ou é para agradecer as pessoas, né? Ou também serve para elogios também, né? E é uma expressão de benevolência. Quando a gente usa no português com aquele U no final, dá a impressão que é uma coisa difícil, né? Ou hoje tá osso, né? Tá osso. Hoje tá osso. Ou tá osso. É porque a gente, tô brincando, mas é porque a gente usa essa expressão. Mas agora, legal. Então, esse os então significa gentileza, um agradecimento, gratidão, algo assim? É uma expressão educativa. Legal. Que, por exemplo, o karatê, judô, todas as artes marciais, até jiu-jitsu brasileiro, você vai cumprimentar os. Os também é um significado de saudação, para cumprimentar. Então se escreve, a gente pode escrever com o SS, 2 S. Isso, né? Os. Os. E também, para despedir também. Bacana. Como o Daniel falou da Daniel San, do tempo de karatê, uma coisa que me inspirou em fazer arte marcial foi nos filmes do Bruce Lee, filme do Van Damme, o Chuck Norris. Eu assistia muito os filmes desses caras. Tem um que ele tá junto com o Bruce Lee lá, né? Tem um filme do Chuck Norris que ele luta com o Bruce Lee, né? Tem o Voo do Dragão. Nossa, eu assistia muito esse filme na minha infância, assim. Falei, nossa, eu tava louco pra entrar, pra praticar arte marcial, né? Encontrar algum sensei por aí pra me ensinar. Nossa, eu assistia muito. Você foi achar em Pouso Alegre. Artes marciais, a maioria que eu já fazia, eu já pratiquei o Wing Chun, a modalidade do Kung Fu, né? Eu fiz karatê em Pouso Alegre, eu fiz um pouco aqui em Santa Rita, eu pratiquei o Aikido em Itajubá, em Pouso Alegre, e aí eu fui treinando nessas artes marciais, qual eu me encontraria, né? Mas eu me encontrei com Bujutsu. Bujutsu é arte marcial tradicional e defesa pessoal. Falando em Bujutsu, como eu estava dizendo, né, que significa a arte da guerra japonesa, Sim. A arte da ciência da guerra. A palavra Bujutsu, antigamente, no período, ele era... ele derivava, tipo, no sentido técnico, né? O jutsu significa técnica, o bu significa a guerra, o guerreiro, a arte guerreiro. O jutsu significa técnica ou arte. Aí quando começou a restauração de Meiji, quando na época que o Japão começou a se modernizar, os japoneses começaram a andar de bonezinho, né? Andar igual os... porque nesse período o Japão começou a abrir para os ocidentais, havia muitos
imigrantes também, né? E aí os japoneses se modernizaram. Aí foi a época que os samurais parou de andar com espada na rua. Aí a palavra Budô começou nesse período. A palavra Budô, ele é modernizado, né? O Bujutsu é o antecessor da arte do Budô. Então, a palavra Budo, ele remete o caminho da guerra. Por exemplo, quando começou a restauração de Meiji, aí modernizou o nome para Budô, né? Aí, por exemplo, Judô era... Por exemplo, a expressão do era modernizado no Japão. Aí começou o surgimento do Judô. Por exemplo, o Aikijujutsu. Por isso que fala Taekwondo. Então, esse do tem a ideia de algo que foi atualizado ou modernizado, né? Isso, o do significa o caminho. O caminho. O caminho do guerreiro. Legal. Ou, por exemplo, o Judô significa arte... Não. Caminho do guerreiro. Jujutsu é a arte suave, que foi um período antigo. Era a expressão chamada... o jutsu, né? Era falar do jutsu técnico. Então, por exemplo, o Aikido surgiu depois que modernizou o nome para Budô. Aí o Aikijujutsu era no período, por exemplo, o Karatê, o Karate-Do. Aí começou definir esse nome, Karate-Do. Interessante. Aí, antigamente, era o Karate-Jutsu. Você comentou agora há pouco que você vai retornar com as suas aulas a partir agora da semana que vem já, né? Sim, semana que vem. Essas aulas suas será direcionada para adolescentes, adultos, vai ter um espaço para criança também? Como é que vai funcionar? Aonde vai ser dado essas aulas? As minhas aulas, no momento, eu só consigo, por exemplo, dar aula no horário depois das 7h30, né? No caso, depois das 7h30, seria aula somente para adulto. Aí, se eu ver que o horário... Se eu ver que os outros horários estão disponíveis, por exemplo, para dar aulas 6 horas da tarde ou 6h30, aí se eu ver que outros horários estão disponíveis, aí eu abro o horário para criança. Legal. Os horários. Alan, Aí eu separo o horário para adulto e o horário para criança. E a partir de que idade que pode começar a aprender artes marciais? A turma adulto, quem tiver com 14 anos de idade pode começar. 14 anos. Agora, os horários das minhas aulas vai ser às 7h40 até às 9h10 da noite. Dia de terça e quinta. Terça e quinta às 7h40 e até às 9h10. Aí, toda sexta-feira vai ser 1 hora de treino. Uhum. Aí o treino vai ser das 6h30, um treino mais cedo. 6h30 às 7h30. Que legal. Você já... perdão. Pode concluir. Vou então, aqui Não, é você começou primeiro, você falou primeiro que eu. Então vou aqui dar sequência, né? Ganhei aqui a autorização do presidente. No caso, por exemplo, você já conversou assim, já procurou a prefeitura ou alguém assim, que você pudesse ter um momento, um espaço de apresentação num Hacktal, por exemplo, ou em algum trabalho que pudesse ser feito ali no campão mesmo, né, no centro de eventos, que você pudesse fazer uma exposição, seria legal, e a galera ir lá assistir. Sim. E você fazer, porque você está fazendo, né, praticamente ali, não é só uma questão da propaganda, né, do marketing do seu trabalho, mas também educativo para as pessoas ver ter um contato mais próximo disso, apesar que hoje você tem muito conteúdo na sua rede social, mas seria legal também que todo mundo visse, né, presencialmente, né? Seria a palavra, acho que eu até forcei a palavra aqui, presencialmente. Mas seria interessante. O ao vivo, a live. Gastou português agora dele.
A galera tem um encontro assim de poder ver você fazer todo um trabalho assim de exposição, né? Sim. Dessa arte. Até bacana, mesmo né? para a população, né? Conhecer o trabalho dele, conhecer o que é. Essa luta. Meus trabalhos. É um workshop, sei lá, uma coisa assim, né? Mas é um work? Work parcial? Mas assim, para mim fazer esse tipo de evento, apresentação, né? Uhum. Aí eu vou ter que esperar a galera conhecer um pouco mais o meu trabalho, ter um número bom de aluno, né? Então, quando, por exemplo, tiver pelo menos mínimo 10 alunos, uns 8 alunos, por exemplo, aí eu consigo fazer apresentação em alguns lugares, né? Futuramente, tô pensando em abrir um próprio dojo para mim mesmo, né? Sim. Uhum. E aí, tipo assim, disponibilizar muitos horários, né? Uhum. Aí, se Deus quiser, tipo assim, quando eu tiver um mínimo 10 alunos, mais de 10 alunos, aí eu consigo abrir um dojo para mim. Aí eu alugo espaço ali, aí eu dou aula ali sossegado. Sim. Sim. Ô, Alan, Sem esperar outra modalidade vir dar aula. por exemplo, tem alguma restrição para começar essa prática desse esporte? Como é que funciona? Porque tem algumas lutas, alguma coisa que tem umas restrições. Por exemplo, um cara igual eu que está acima do peso, por exemplo, tem algumas restrições, né? Uma criança, por exemplo, ou não, é tranquilo? Como é que funciona? Explique pra gente. Você fala a questão de... Como é que fala? Treinar junto com os adultos? Isso. Então, por exemplo, se uma criança for treinar... Na verdade, como eu estava dizendo, né, somente com as pessoas, com adolescente de 14 anos, né, 14 Sim. anos, e pode treinar com a turma adulto. Sim. Mas, tipo Aí assim, eu- mas aí não eu tem tenho uma que separar o restrição. Por exemplo, uma criança de 14 anos, acima do peso, por exemplo, não tem nenhuma restrição, contraindicação para treinar, começar a treinar, não. Você tem um método, assim, para essa questão física? Você tem algum método para depois Começar a o treinar, jovem, né? né? Ou o adolescente, ou o adulto, ou o idoso, depois ir se enquadrando dentro daquilo que dá para ele, né? À medida que ele vai evoluindo na flexibilidade, na condição corporal, tem alguma coisa assim que você trabalha também? Caso a pessoa tenha vontade de fazer, mas ele precisa, né, se adaptar melhor fisicamente para poder corresponder a algum tipo de técnica que você vai passar. Tipo... Aí o aluno dele tem que ir no limite dele. Não pode forçar muito. Por exemplo... professor, eu só consigo fazer 5 flexão, por exemplo. Uhum. Então faz 5 flexão, aí você para, respira, aí depois faz mais 5 até completar 10 flexão, por exemplo, né? Aí descansa um pouco, se você não aguentar, né, fisicamente, aí eu convido sentar um pouco, respirar, né, depois voltar. Tipo, não pode forçar muito o aluno, porque nunca se sabe. Deve ter questão de joelhos, né, que são Sim, algumas às técnicas vezes que você vai fazer que, né, força o joelho, Uhum. né? Aí eu sempre falo para eles, começa devagar até vocês pegarem ritmos. Aí você tem um trabalho que ajuda na resistência também, que a pessoa vai aos poucos melhorando também essa questão. A gente faz a prática física também, né? Aquecimento, séries de flexão, abdominal, um aquecimento mais dinâmico, né? Para eles conseguirem entender o conteúdo da técnica, né? Uhum. A gente faz aquecimento de outra forma, tipo assim, pra eles começar a compreender rápido as técnicas. Legal. Então, tem várias formas de trabalhar fisicamente com eles, né? Por exemplo, se o aluno cansou, respira, depois volta de novo, né? Continue. Nunca force demais.
Não pode forçar demais, porque senão, vamos por exemplo, se eu colocar o aluno para fazer exercício pesado, falar para ele assim, ó, não pode parar não, continua, não sei o quê, aí o aluno não volta mais. Aí desanima, né? Aí desanima, não quer vir treinar mais. Ô Alan, fala pra gente o seguinte, Daniel acho que interessou e vai começar a fazer umas aulas lá com você lá de artes marciais, né? Não, negócio? Bujutsu. Bujutsu. Que é a única faixa preta que eu tenho é o Gardenal. Né? A caixinha minha de Gardenal, faixa preta lá. Mas essa aí é boa também. Qual que vai ser um exemplo? Se eu quiser começar hoje, treinar com você, Certo. o valor da mensalidade hoje, qual será o investimento inicial para mim começar a treinar com você hoje, por exemplo? Para quem tem interesse de começar a fazer aula comigo, conhecer o trabalho, Tem aula experimental ou não? tem. Como as minhas aulas são 3 vezes por semana, aí eu convido o aluno para vir fazer um treino experimental grátis uma semana. Olha Uma semana grátis. Aí ele faz essas 3 aulas, Faz essas 3 aulas. uma amostra, né? Isso. Do seu trabalho. Aí, se o aluno gostou, aí outra semana ele paga mensalidade. Então, assim, a mensalidade que a gente cobra, tipo assim, vai pro aluguel da academia também. Sim, é um investimento pro próprio aluno, né? É. E hoje estaria no valor de que hoje, uma mensalidade? A partir do momento que eu vou voltar com as minhas aulas, aí eu vou cobrar o valor. O valor vai ser 110. R$110. 110. Aí serão 3 dias por semana o treinamento. Treinamento. Aí, por exemplo, terça e quinta é 1h30 de aula. Aí sexta-feira é 1 hora de aula, porque sexta-feira vai ser um treino mais treino de resistência e treino mais comitê. Comitê é o combate. Mas só que fica tranquilo, eu não vou colocar iniciante para tirar o combate, porque senão ele vai se machucar. Vai. Esperar o iniciante aprender, entender compreender o fundamento, as técnicas, tudo certinho, o básico. Uma coisa, toda arte marcial tem que ter: arroz, feijão. Arroz, feijão é o básico de tudo. Porque sem arroz, feijão, você vai acabar se alimentando mal. Sim. Não pode faltar. Porque não adianta eu colocar o aluno para fazer técnica avançada, para tirar muitos combates, se ele não sabe nem a base. Sim. Se ele não compreendeu o princípio. Primeiro, eu tenho que ensinar o princípio para o aluno. Com certeza. O princípio básico. É o básico que não pode faltar. Interessante. Quais são as etapas, por exemplo? É igual o karatê, o jiu-jitsu, que tem faixa branca, faixa azul, faixa preta. Como que funciona a hierarquia dentro dessa modalidade? A gente faz graduação de faixa também. Gradua aluno com a faixa. Certificado também. A gente certifica o aluno. O exame de faixa, ele é de 6 em 6 meses. Isso aí vai depender do aluno. Tem um aluno que desenvolve um pouco mais rápido e demora para desenvolver. Mas, assim, se eu ver que o aluno está se dedicando, se esforçando ali, aí eu convoco o aluno para fazer o exame, né? Uma coisa assim, o aluno ele pode ser tão habilidoso nos treinos, pode ser um cara que pega a técnica tão fácil, né? Mas se a maturidade não melhorar, ele pode até completar 6 meses. Infelizmente, vai ter que adiar o exame dele até, tipo assim, a forma de maturidade melhorar. Então, por exemplo, isso vai depender da maturidade do aluno e dedicação, né? E o aluno está se esforçando, está indo no treino certinho, já compreendeu? Então, para mim, ele já está pronto. Para mim, por exemplo, para mim ele não é mais faixa branca. Tipo assim, né? Tem que passar no psicotécnico também, né? Né, no edital aí tem que
passar a cabeça também tem que acompanhar O ritmo, né? A arte, né? Aham. Porque você vai ver quando, se o aluno também está, né, emocionalmente Preparado, maduro, né? Isso, pra emocionalmente lidar, né? preparado. É. Agora a questão assim, você, para mim, você não é mais faixa branca. Você tem interesse de fazer eu pergunto para o aluno, eu não forço ninguém a fazer o exame de faixa. Aí eu pergunto para ele, você quer fazer o exame de faixa? Você tem interesse? Para mim, você já está pronto. Se o aluno se sentir nervoso, eu não vou obrigar ele. Não. Aí eu vou... ele quer que eu adio o exame dele, ele não está pronto, eu não vou obrigar ele, mas então tá bom, eu vou adiar seu exame em tal mês. E como Mas funciona eu falo assim, você para mim já está pronto. Mas como funciona esse exame? Como é feito? Primeiro, eu cobro técnicas de projeção, técnicas defesa, golpes, e apresentar golpe, apresentar técnicas, por exemplo, com armas, técnicas, por exemplo, rolamento, aí tem combate também, né? O Sim. comitê também. Tem algum relatório que ele tem que responder também? Você testar tipo, o nível de conhecimento dele também em alguma coisa ou não? Tem alguma coisa desse tipo? Temos uma apostila chamada Mokuroko, apostila japonesa, né? Sim. E tem a nomenclatura. Por exemplo, faz para mim um golpe Kentsuki. Kentsuki é um soco frontal. O nome japonês. Mawashigeri, por exemplo, o chute circular. Maigeri, por exemplo, chute frontal. Aí eu peço para ele apresentar o golpe, eu falando a nomenclatura para ele. Sim. Aí ele apresenta para mim. Aí se ele, por exemplo, conseguir acertar pelo menos alguma coisa, para mim ele já passou. O exame de faixa branca, ele é muito tranquilo. É sossegado. É normal que o aluno fique nervoso no exame. Mas, aos olhos do professor, vê que ele está pronto. Mas o nervosismo do aluno é normal. Se sente que não está pronto. Aí se o sensei falar, sensei, eu vou tentar. Não, para mim você já passou. Então, se o aluno apresentar alguma coisa, ele sabe alguma coisa, ele já está aprovado no exame. Sim. Legal. Agora, a outra coisa é o aluno saber nada. Agora, se não saber nada, não tem como. Hoje, a procura, Alan, Sim. para essa modalidade é mais masculina? A mulherada também se interessa por essa arte? Como é que funciona? Na sua perspectiva, no seu modo de ver, é mais homens que se interessam por essa modalidade de arte ou não? Ou mulher também? Essa arte marcial é para qualquer sexo. Homem, mulher, idosos, criança. Até idoso pode praticar. Até idoso pode praticar. Por quê? A arte marcial é para defesa pessoal, é para saúde física e mental, controle emocional, combater depressão. Combate a depressão também? Combater depressão também. Ansiedade. Porque trabalha a mente, né? Aliviar o estresse dali, né? Por exemplo, você está na rotina no seu dia a dia, aí depois do trabalho você distrai no treino ali, né? Você tem um vínculos ali com seus colegas. Às vezes, assim, nos treinos, a gente dá uma brincadinha ali, né? Sim. Pra descontrair. Não tô estressado, não, né? Mas também. Calma, irmão. Calma, mas irmão. também precisa. Pequeno gafanhoto. Também precisa. Mas lembrei do Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda. Pequeno gafanhoto. Legal. Assim, no dojo tem momento de você dar uma zoada e também da seriedade também, né? O aluno tem que estar ligado nos treinos, tem que estar ligado no que eu estou ensinando ali, para os alunos entender as técnicas ali que eu faço ali. Interessante. Muito bom. Daniel, mais uma pergunta para o nosso Sensei?
Eu queria te perguntar sobre qual é o apoio que você tem aqui na cidade nossa, ou regional, se você tem alguém lá em Pouso Alegre. Quais são os apoios assim que você tem que te ajudam ainda a manter a perseverança e a vontade de levar isso como uma missão, como você tem, né? Porque você falou que você se encontrou, né, nessa arte, né? E como é que você pode dizer para mim, assim, como é que você se sente amparado em relação ao incentivo, né, para continuar mantendo a vontade de continuar, né, evoluindo, né, e ajudando aos outros também que têm interesse em evoluir? Aqui em Santa Rita tem pessoas algumas que conhecem o meu trabalho, né? Falou para mim não parar com o meu trabalho e não desistir, porque a galera vai conhecendo eu aos poucos. Tem algumas pessoas que gostam, que conhecem meu trabalho, gostam muito de ver os conteúdos que eu posto. Falou para mim não parar de postar, porque... É legal que você coloca a nomenclatura japonesa lá, né, no Instagram. Aí você coloca ali o nome da arma que você tá ali, né, fazendo o trabalho. Sim. Tudo você faz as descrições. Eu vi que é bem educativo isso também. É muito legal também, cara. Bacana mesmo. Então então tem gente que do meio aqui que está em outras também, em outras vertentes marciais, mas que te apoia, que acha legal, bacana o seu trabalho também. Sim. As pessoas me incentivam a continuar, não parar com o trabalho meu. Agora, eu tenho um apoio com o meu sensei Daniel Dornelles, lá do Rio de Janeiro. Ele é o representante da Hontai Seca Ryu. Ele me apoia, né? Então, ele fala pra mim, né? Se precisar de alguma coisa, pode pedir ajuda, né? Ele me apoia muito. Você chegou a ter aulas, tipo assim, presencial com esse sensei ou não? Lá do Rio de Janeiro? Olha, eu ainda não... Como o ano passado eu comecei a representar, em breve eu estarei viajando para lá, para fazer aula com ele. Só que anteriormente eu treinei com o meu sensei de Pouso Alegre, né? Aí eu fazia parte dessa organização, né, chamada Nishiden. Aí eu tinha saído dessa escola, aí eu fui para outro, eu me regressei nessa escola de Hontai Seca Ryu. Foi o ano passado que eu mudei de escola. Aí eu... E essa que tá no Instagram seu, como é que é o nome mesmo? Tenryuji Dojo. Isso. Tenryuji. Porque eu vi que você colocou na sua bio, né? Na sua biografia ali. Você marcou o Daniel lá, né? Sim. E também tem esse Instagram. E aí fala um pouco mais pra gente dessa... É uma escola? Aquela lá é um... Como é que é o nome mesmo? Começa com T aí, né? Tenryuji. O Tenryuji Dojo significa o Templo do Dragão Divino. Ah, legal. Templo do Dragão Divino. É o nome do dojos, né? Porque, por exemplo, tem Shinryu Dojo, por exemplo. Shiryu, o pessoal que Shinryu curtia... era do meu sensei. O pessoal curtia Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, Shiryu. o golpe do Shiryu era um dragão, né? Um dragão. Né? Porque o golpe dele era um dragão no Cavaleiros do Zodíaco. O dragão... Então tá relacionado a dragão esse Shiryu aí. Porque o meu sensei tinha um dojo chamado Shinryu, né? Coração de Dragão. O meu é Templo do Dragão Divino. Então, o Ryu é o dragão em japonês. O dragão, pros orientais, ele significa universo e o céu. O tigre, ele representa a terra e a base. Então, por isso que existe a palavra Sanshin. Sanshin significa três trindade, né? Céu, humanidade e a terra. Céu, humanidade e a terra. Três corações, mente, corpo e espírito. Porque os três têm que andar junto. E
Os 3 têm que ser treinados. Porque a mente é você observar as coisas ao seu redor e você ter visão, né? E também você estuda o seu adversário, estratégia. Isso aqui também. A mente é estratégia. O espírito é para não deixar nada abalar o ser. Quando as pessoas começam a falar mal de você ali, você não liga para as pessoas, você continua. Você está focado no seu objetivo. Aí, por exemplo, as pessoas falam para você, larga a mão de fazer faculdade, você tem que divertir, fazer isso não sei o quê, né? As pessoas estão tirando seu foco. Então, você não dá confiança para essa pessoa, você está focado no seu futuro ali. E o espírito também envolve o controle emocional também. Por exemplo, qualquer situações que acontece com você, você não pode ficar apavorado, desesperado ali. O corpo é a matéria e você treina fisicamente, então você, por exemplo, o corpo seu, ele como é que fala? Você treina fisicamente. Você. Pode continuar. Tô atrapalhando isso aqui. Não, tá não. É o que você treina fisicamente. Porque sem a mente, o espírito, o corpo não funciona. O corpo é um movimento. E o que eu acho assim, também, assim, essa coisa interessante, né? Você vê que quando a gente olha até para a Escritura Sagrada, quando Paulo escreve a carta para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, aos Tessalonicenses, ele cita a questão, né, de santificar em corpo, alma e espírito. Ele usa essa... que na teologia a gente chama de tricotomia. Tricotomia. Que é corpo, alma e espírito. Então, tipo, você vê que tem uma coisa... É uma coisa semelhante, assim. É interessante. Muito bacana. Então é isso aí, pessoal, né? A partir de que dia você vai começar as aulas? Dia 5? A partir do dia 4. Terça-feira, às 19h40. Passa pro pessoal o telefone seu de contato, como é que faz para encontrar você, caso tenha alguns possíveis alunos, né, acompanhando a gente agora. Sim. Quase 123 pessoas acompanhando a gente agora, então provavelmente tem algum aluno interessado em... Vocês também podem entrar na minha página, tem Ryuji Dojo. O meu zap, se alguém quiser perguntar para mim sobre as minhas aulas, tirar dúvida, é 35 998 85 12 4,5. Qualquer dúvida, só me chamar lá. É isso aí. Quem tiver interesse em fazer aula experimental. A pessoa, né, para ela ainda não ficar tão complicada nessas nomenclaturas japonês, a pessoa pode entrar no Alan Domingos, no Facebook. Você responde pelo Messenger também, no Facebook? Sim. Você usa? Aí, então a pessoa clica lá, Alan Domingos, e também quando for procurar você no Instagram, no Alan Domingos, entra lá no Alan Shinobi, né? Isso, Alan Shinobi. Aí entra lá, Alan Domingos, vai te achar lá também. Sim. Aí pode te contatar pelo direct. Pode também. Você respondeu pra mim, cara? Pô, sim. Não pode? Sim. Não, cara, você respondeu que via no programa por ali, pô? Antes de eu pegar seu WhatsApp, meu? Eu tô brincando. Então, com todo respeito, Sensei. Nossa, então, já que ele te dá um golpe aí. Já que ele que ele me pega pra fora depois do programa lá fora. Ele te dá o golpe do gafanhoto ali. Então o pessoal pode contatar você nas redes sociais aí, que você tá aberto a explicar tudo, né? Tranquilo e passar todas as coordenadas do trabalho seu. Qualquer dúvida, só me chamar ali no chat, ou no zap, né? No Messenger. Aí eu tô ali disposto para responder. Perfeito. Quero aproveitar, mandar um abraço para a galera aqui, ó, que comentou aqui, né? A Ana Maria de Oliveira tá sempre ligado com a gente. A Ana Maria colocou boa noite, meu amigo Alan, cara dedicado, esforçado,
constante em tudo que realiza. Te admiro, Deus abençoe você e seu projeto. Mandou um abraço a toda a equipe também da Nova Sintonia, a Marli Damasceno, o Alexandre Dias dos Reis colocou Alan Samurai. Deixa eu ver quem mais, que o Paulo Sérgio Justo também acompanhando a gente. Um abração, Paulo Sérgio. O Robson Billy. Então, um rapaz aqui que eu não conheço, eu acho que ele é de fora, o Daniel Roque, sabe? Deve ser de fora, deve ser de outro lugar do país. Gaijin. Gaijin, né? Gaijin estrangeiro. Gaijin. Ô, meu amigo, eu queria agradecer você, tá? Por você ter pra mim foi uma honra. Disponibilizado de vir aqui, né, no nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Né? As portas aqui do nosso podcast estarão sempre abertas para você trazer, né, conhecimento aí para o pessoal, para a população de Santa Rita no geral, tá? Muito obrigado. Obrigado também ao Daniel, que está sempre com a gente aí, né, Dani? Sempre aí, já é parceiro nosso aí. Né? Mas tem que agradecer também, senão ele fica com ciúmes. Aí ele vai querer aprender umas técnicas milenares lá para brigar comigo depois, aí fica difícil, né? Também a Deise, né, Deise? Manda um abraço pessoal aí, Deise. Um abraço, pessoal. Só isso? Gratidão, meu amigo. Meu amigo, se despede do pessoal que está assistindo você aí, fazendo um favor. O pessoal que está acompanhando, você manda um abraço, um beijo. Fica à vontade, agora é o seu momento. Faz teu nome aí. Então tá bom. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo, para quem nos assistiu. E, como eu estava dizendo, qualquer dúvida sobre a minha modalidade ou o que tiver interesse de fazer aula experimental comigo, é só me chamar no Messenger, no chat, no Zap, né? Aí eu estou ali para esclarecer tudo, tirando suas dúvidas, né? E vocês estão convidados. Vocês estão convidados para fazer aula experimental. E então é isso. Eu agradeço vocês todos por ter nos assistido. E eu quero agradecer também o Daniel. Como que você chama? Gustavo. E você também? A Deise. A Deise. Vocês por ter me convidado para participar deste podcast. Para mim foi uma honra participar com vocês. Tamo junto. Os meninos do podcast. Daniel, também quero agradecer você, Sensei, por estar vindo compartilhar aqui conosco os conhecimentos seu. Tá aí explicando pro pessoal. Muito obrigado. Imagina. Contigo, Daniel. Também agradeço aqui a presença, né, do Sensei Alan Domingos, que trouxe pra gente aí, né, muito conhecimento sobre a prática de arte marcial que ele incorporou, né, adotou para sua vida. Sim. E agradecer também a todos que comentaram e que participaram, interagiram de alguma forma aqui, né, no podcast, aos que ainda vão assistir também, né, porque fica salvo lá a live, né, e agradecer também o Gustavo pela confiança, pela oportunidade de estar aqui, né, um abraço para o presidente, para a primeira-dama Deise também, e que Deus abençoe a todos de uma maneira, né, gloriosa. E os. Gente, aí, pessoal, obrigado. Obrigado, viu, pela participação de todos vocês, a todos que acompanham a gente, né? Gratidão, porque vocês estão praticamente todos os nossos podcasts, vocês estão aqui prestigiando, vocês estão acompanhando a gente. Inclusive, Daniel, a gente tem tido um feedback muito bom do pessoal. Aonde a gente vai, o pessoal fala, tô acompanhando lá, tô assistindo, tá legal, né? Esses dias eu conversei com um rapaz essa semana e falou, gostei lá do formato do podcast de vocês e tal, que uns dias eu quero ir lá, o pessoal tá gostando, né? O trabalho que a gente tem realizado, gostando dos convidados que estão vindo também, né? Então a gente, graças a Deus, tem acertado a mão em todos os convidados, né? Os convidados vêm, o pessoal gosta bastante. Então, gratidão a vocês que, né? Tudo aqui acontece primeiramente porque Deus abençoa e depois porque vocês estão aqui, né, Daniel? Porque sem público, né, o podcast não é nada, né? Verdade. Tem que ter o público. Então, né, primeiramente é Deus que nos dá condições, nos dá sabedoria. Somos todos Nova Sintonia, né? Todos Nova Sintonia. Somos todos. Eu comentei isso com a Deise hoje, sabe?
Acho que eu já falei isso para você também. A nova sintonia, o Prosa de Minas, somos nós, né? A gente que é igual a artes marciais do Bujutsu, é o próprio Alan, né? É ele. É isso que a gente tem que entender, né? Porque quando a gente entende que é a gente, está dentro da gente aquilo, aí você começa a fazer com mais amor, com carinho, e aí tudo flui, tudo dá certo, né? Porque você coloca o coração naquilo, né? É uma coisa que eu gosto muito, de passar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi lá atrás, né? Porque assim, ó, eu penso assim, ó, eu formei faixa preta. Eu não quero jogar tudo fora, tudo que eu aprendi. Eu quero passar para frente, ensinar, eu quero passar para frente, né? Dividir aquilo que você aprendeu. Uma boa oportunidade de compartilhar os meus conhecimentos para as pessoas aqui de Santa Rita praticar, né? É isso aí.